Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um tempo de alimento. Esse é um tempo que nós temos juntos na palavra para buscar aquilo que de fato nutre e sustenta as nossas vidas, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É muito especial estar com você. Eu quero continuar na nossa escola de oração, livro dos Salmos, e peço que você abra no Salmo 15. Esse vai ser o salmo da nossa meditação no dia de hoje. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 15, nós lemos assim, eu estou fazendo a leitura na NVI, você tem a sua Bíblia aberta, ou também o texto está na descrição aí do vídeo. Salmo 15, a gente lê assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Pai, nos ensina da tua palavra, dirige o nosso coração a aprender do Senhor e sermos alimentados por ti mesmo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Quem consegue chegar perto de Deus? Essa é a grande questão que esse salmo traz. Essa é a grande pergunta que ele levanta. Quem habitará no seu santo monte? Quem habitará no seu santuário? E a resposta o salmo traz: aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que é íntegro, aquele que pratica a verdade, aquele que fala a verdade, o verso 2 diz, e não somente fala a verdade como um trator, mas aquele que fala a verdade em amor, né? Que nenhum mal faz ao seu semelhante, que não lança calúnia contra o seu próximo, não usa a língua para difamar, é aquele que tem uma só palavra, aquele que vive em generosidade. Verso 5, que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, aquele que é transparente, que é sincero, fiel à palavra que ele empenha, não fica mudando de ideia toda hora, não fica voltando atrás, mesmo se sair prejudicado. A gente vê o verso 4, quem merece desprezo ele rejeita, ele não fica adulando, e honra aqueles que temem de verdade o Senhor. Ele não tem temor de homens, mas tem temor do Senhor. Esse é o estilo de vida do reino de Deus. Aqui nesse salmo está descrito para nós o estilo de vida dos homens e mulheres do reino. A verdade é essa. Porque se nós vivemos o contrário deste salmo, se nós vivemos enganando, difamando, adulando os outros, querendo agradar a outros, em vez de temer e agradar ao Senhor, se nós fazemos promessas vazias, afirmações o tempo todo que não condizem com a verdade, nós não podemos esperar viver desse jeito e ainda assim ter a bênção de Deus e ainda assim ter a presença de Deus. Porque essa é a grande bênção que a Bíblia traz e que esse salmo ressalta. A grande bênção que Deus nos dá é Ele mesmo, é a sua presença. Por isso que a grande pergunta é: quem pode habitar com o Senhor? Quem pode estar na tua presença? Então não tem como imaginar viver o contrário disso e ainda assim esperar estar na presença de Deus. Agora, é muito importante a gente aprender algo aqui que esse salmo quer nos ensinar. O padrão que esse salmo nos coloca, o padrão da vida do reino, o padrão da vida de Deus, nos lembra, nos coloca num choque de que nós precisamos da graça de Deus. A gente não consegue viver por nós mesmos desse jeito. Nós não conseguimos viver de maneira perfeita assim.
Se nós olhamos para esse salmo e ok, rapidamente, deixa eu ir para o próximo, e esse salmo não mexe conosco, esse salmo não nos incomoda, esse salmo não liga uma luz amarela ou talvez até uma luz vermelha de alerta dentro dos nossos corações, tem algo muito perigoso acontecendo dentro da gente. A palavra de Deus diz lá em 1 João que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós olhamos para esse Salmo 15 e nos sentimos absolutamente confortáveis, dizendo é isso mesmo, é assim que eu vivo já há algum tempo e não tenho nenhuma dificuldade em viver assim, tem algo muito perigoso acontecendo dentro de nós, porque o Salmo 15 quer nos levar a um ponto, como também a lei de Deus, a lei do Senhor, ela quer nos levar a um ponto em que nós comparamos o padrão que Deus tem para nós com a vida que eu estou levando e simplesmente sai de dentro de nós um clamor. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso desesperadamente de um Salvador. Eu preciso realmente de um Salvador. Se eu não tiver um Salvador, eu não vou conseguir viver desse jeito. Se o Senhor não for por mim, se o Senhor não for em mim, eu não vou conseguir. O objetivo do Salmo 15, como também da lei, um dos primeiros objetivos é nos levar a clamar Jesus. Nos clamar por Jesus. Nos clamar pelo Salvador. Porque ninguém, a não ser Jesus, viveu com essa integridade perfeita, plena, sendo verdadeiro, sendo generoso, sendo de todas essas maneiras querendo o bem, dizendo a verdade com graça. Ele, como João mesmo diz no início do seu evangelho, cheio de graça e de verdade, as duas coisas juntas. E é por meio dele que nós vamos nos aproximar de Deus. Carta aos Hebreus fala isso de uma maneira maravilhosa. A gente vê isso lá no capítulo 4, Hebreus 4, do 14 ao 16. Esse eu quero ler com você. Nós lemos assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus é o único que conseguiu viver assim. E assim, por meio dele, nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos ter a resposta que o Salmo 15 traz. Quem pode viver com Deus? Quem pode estar na presença de Deus? A resposta a essa pergunta. Verso 16, continuando lá em Hebreus 4, diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, com ousadia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Graça em tempo oportuno. Que coisa maravilhosa. Porque é aí sim, na presença de Deus, que nós estamos por meio de Jesus, tendo o acesso a esse Deus, ao trono da graça, ao qual eu aproximo com confiança por causa de Jesus. Eu posso então, eu sou chamado a não a desprezar o Salmo 15, mas a voltar a ele. A voltar o padrão que Deus tem, mas agora com um novo poder dentro de mim. Com a vida de Jesus. Eu estou habitando em Jesus, Jesus está habitando em mim, eu estou permanecendo nele, ele permanece em mim, como na maravilhosa parábola da videira, lá em João 15. Nesse poder, eu sou chamado a voltar a esse padrão. Não ignorar, mas a voltar, e agora com o poder do reino, viver a vida do reino. Com o poder do rei dentro de mim, com o poder da ressurreição. A vida de quem agora já está na presença de Deus, pela obra de Jesus, e que valoriza essa presença, e que quer viver o estilo de vida do reino. Isso é maravilhoso, porque a gente precisa entender e ficar livre aqui de dois perigos muito sérios. O primeiro perigo
é o perigo do legalismo, é a mentira de que eu posso viver sozinho por mim mesmo, pela minha força, pela minha própria justiça, pela minha religiosidade, o padrão que está aí no Salmo 15. Não preciso de Deus, não preciso do Salvador. Eu não preciso desesperadamente de um Salvador. Essa é a mentira do legalismo. Apenas se eu seguir as regras, apenas se eu pegar firme, apenas se eu depender de mim mesmo, eu vou conseguir. E o legalismo assume várias formas aí. Mas há um segundo perigo e uma segunda mentira, o perigo da graça barata. Uma expressão que foi cunhada pelo teólogo alemão do século XX, Dietrich Bonhoeffer. Vale a pena você conhecer um pouco mais sobre ele. E sobre o seu livro, onde ele expressa bem isso, o livro Discipulado. Porque é a ideia da graça sem discipulado, a graça sem transformação, a graça que não me leva de volta ao padrão de Deus, que não me traz de volta ao Salmo 15. Agora sim, na presença de Jesus, o meu Salvador, no poder do Espírito Santo, no poder do Deus que agora habita em mim. Isso é muito importante, a gente ficar livre desses dois perigos. O perigo de querer viver sozinho, o Salmo 15, sem Jesus, e o perigo de achar que se eu estou em Jesus, eu não preciso mais nem voltar ao Salmo 15. Que fala de vida verdadeira, que fala de palavra empenhada e que não volta atrás, que fala de generosidade, que fala do estilo de vida do reino. E eu queria fechar esse tempo com você dando algo precioso que é importante a gente entender toda vez que a gente se depara com o padrão que Deus ordena na sua palavra. Eu quero dar 4 passos para você. Quando você se depara com um padrão que Deus ordena na sua palavra. Quando você ficar incomodado, como esse Salmo 15 me incomoda. E é bom que nos incomode. O primeiro passo é reconhecer Deus como Criador. Reconhecer o Pai, reconhecer Deus como Criador. Ele é o Criador, Ele é o meu dono, Ele é o dono de toda a criação, tudo é dele. Ele fez e pertence a Ele. Então eu olho para esse padrão e eu não tenho a opção de dizer, ok, essa é a opinião, esse é um estilo de vida que eu posso optar, ou eu posso ter vários outros. Eu tenho uma outra ideia sobre a vida, eu tenho uma outra visão de mundo, eu vou escolher viver de um outro jeito. Não, nós não temos essa opção. O padrão de Deus é o mandamento de Deus para a nossa vida, porque Ele é o Criador. Então o primeiro passo que você reconhece Deus como Criador, como seu dono, Ele tem toda a legitimidade, todo o direito de dizer como você e eu devemos viver. Ele é o nosso Criador, nós pertencemos a Ele, a nossa vida é dele. Então o primeiro passo é reconhecer a legitimidade disso tudo, como a gente não pode escapar disso. Mas aí a gente vem para o segundo passo. O reconhecer que eu não dou conta. Reconhecer primeiro a Deus como Criador, reconhecer a mim mesmo como pecador. Reconhecer a realidade da queda. A gente vai caminhando pela história da redenção também. A criação e agora a queda. Eu não consigo viver assim. Eu não dou conta pelas minhas próprias forças. O legalismo não vai me ajudar. Dizer para eu pegar firme não vai me ajudar. Dizer que eu tenho que religiosidade, seguir regras, já tentei, isso não vai me ajudar. Só talvez me deixou mais orgulhoso ainda de achar que eu estava conseguindo. Eu preciso de um Salvador. Preciso de um Salvador. E aí a gente caminha para o terceiro passo. Reconhecer Jesus como Salvador. E caminhando na história da Bíblia, o momento primeiro da criação, da queda, reconhecer a mim mesmo como pecador, primeiro reconhecer Deus como Criador, reconhecer a mim como pecador, e agora reconhecer Jesus como Salvador. Na história, a redenção. A redenção. Jesus viveu assim de maneira perfeita. Ele viveu esse padrão. Ele viveu em tudo obediente ao Pai. Ele viveu em tudo na dependência, na confiança do Pai. Jesus viveu essa vida como a gente leu lá em Hebreus. Em tudo, né, a nossa semelhança foi tentado, mas sem pecado. Então, ao viver assim, Ele é o meu representante, Ele é o meu substituto. Todos morrem em Adão, mas todos voltam a viver. Todos vivem, podem
experimentar disso em Cristo, porque Cristo é o meu substituto diante do Pai, vivendo a vida não só na sua morte na cruz, mas na sua vida de perfeita obediência, de dependência do Pai. Ele vive como meu substituto, e aí ele morre na cruz recebendo aquilo que ele por si não deveria receber, esse tipo de vida que Jesus vive. A palavra promete a coroa da vida, mas Jesus recebe a coroa de espinhos, porque ele morre no meu lugar na cruz. Ele vai até a cruz e recebe a pena pelo meu e pelo seu pecado, a pena que nós deveríamos receber. Então reconhecer a Jesus como nosso Salvador. E aí quando eu dou esse passo, eu primeiro reconheço a Deus como Criador. Ele tem todo o direito de dizer o que a vida deve ser, como a vida deve ser vivida. Eu reconheço a mim mesmo como pecador, que eu não dou conta de viver essa vida, que eu preciso de um Salvador. Eu reconheço Jesus como meu Salvador, como seu Salvador, como o nosso substituto, como nosso representante diante do Pai. Coloco a minha confiança nele. E agora o quarto e último passo, eu reconheço o Espírito Santo como meu santificador. Agora, esse mesmo Jesus que viveu de maneira perfeita, que morreu como o meu substituto, ele ressuscitou. E por meio do seu Espírito, ele derrama sobre mim o poder da sua ressurreição, o poder de uma nova vida. Me faz nova criatura, me faz nova criação, para viver uma nova vida que não mais quer o pecado, que não mais ignora o jeito de Deus, mas que reconhece Deus, que reconhece o pecado, que reconhece Ele como Salvador e que reconhece que o Espírito está fazendo uma obra santificadora, transformadora na minha vida. E agora é diferente, porque eu olho para esse mesmo padrão que está nas Escrituras e eu não vou mais na minha própria força. Agora Ele está em mim e eu estou nele. E no poder do Espírito, sim, eu posso viver o que Deus tem para a minha vida. Eu posso. No poder dele, eu posso. Eu posso ser verdadeiro, eu posso ser justo, eu posso ter uma palavra só, eu posso ser generoso. No poder dele na minha vida. Ainda não de maneira perfeita o tempo todo, mas não perfeita, mas sendo aperfeiçoado a cada dia. Numa obra transformadora que não para e que vai ser concluída, como o apóstolo Paulo lá fala em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra vai ser completada. Então, olhe para o Salmo 15, veja esses 4 passos que você precisa dar a esse padrão. Deus tem todo o direito, Ele é o Criador, de nos chamar à vida dele, a vida do reino, a vida que Ele criou. E essa é a vida verdadeira, essa é a vida que Ele nos ordena viver. Segundo, nós mesmos, por nossa própria conta, nós não damos conta. Não vai adiantar legalismo, não vai adiantar religiosidade, não vai adiantar força de vontade, não vai adiantar. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador veio em Cristo Jesus. E nós reconhecemos a Ele. E nós entregamos a nossa confiança a Ele. E nós entregamos a nossa dependência a Ele. Porque Ele é o nosso substituto, porque Ele é o nosso Redentor. Ele nos aproxima e nos coloca na presença do Pai. Ele abre o acesso ao Pai. Ele nos reconcilia com o Pai. E agora, Ele vem para morar em mim. Ele vem fazer habitação em mim por meio do seu Espírito. Ele em mim, eu nele, eu permanecendo nele, Ele permanecendo em mim. A nova vida flui. A vida dele na minha vida. E eu sou convidado apenas a permanecer nele. E permanecer nele, eu vou dando os frutos. E os frutos vão aparecendo a cada dia. Eu vou crescendo, eu vou mudando, eu vou sendo transformado. Eu vou vivendo a nova vida do reino. Sendo essa nova humanidade. Sendo essa nova criação que Deus me chamou para viver. Que vai sendo, não é perfeita, mas está sendo aperfeiçoada a cada dia. Numa obra que não acaba. Que não para, mas que vai ser terminada no dia de Cristo Jesus. Que maravilha. Eu quero te dar uma tarefa bem prática para você fazer. Além de pensar sobre esses passos, leia esse salmo com calma. Novamente, tire um tempo, pode ser agora ou pode ser depois, antes de você compartilhar com a sua mesa de comunhão. Leia esse salmo 3 vezes. Você vai ler esse salmo 3 vezes.
e com 3 mentalidades diferentes. A primeira vez que eu quero que você leia sentindo o incômodo, o peso que é. Imagine se tentar fazer isso tudo sozinho. Talvez você sempre leu ele assim. E aí, permita que você sinta a necessidade que você tem de um Salvador. De que Deus haja, de que Deus providencie um Salvador. Senão você está perdido. Na segunda leitura, essa é a primeira leitura, na segunda vez, leia esse salmo agora imaginando Jesus. Imaginando Jesus vivendo desse jeito. Ele é esse tempo todo verdadeiro, ele é justo, ele fala e fala o bem, ele fala a verdade, fala em amor. Ele não volta atrás, ele é generoso. Perceba Jesus, imagine Jesus, a maneira como ele viveu e agiu sempre de maneira perfeita, em tudo obediente ao Pai, mostrando pra gente a glória do Pai, a glória de Deus. E aí a terceira vez que você vai ler, leia agora em oração. Leia compreendendo e tendo uma imaginação santa de que agora é esse Jesus que viveu de maneira perfeita. Porque ele agora habita dentro de você. Imagine Jesus vivendo essa vida agora por meio de você, por meio das suas ações, por meio das suas palavras, por meio dos seus relacionamentos. Agora ele vive em você e a vida dele na sua vida faz com que você cresça cada dia nessa maneira de viver. Sendo verdadeiro, sendo justo, falando apenas para abençoar, usando a sua língua para construir, não para destruir, não voltando atrás, sendo generoso. Tudo isso acontecendo por meio da vida de Jesus na sua vida. Feche essa terceira leitura com uma oração e carregue isso com você para que a gente possa viver o que Deus tem para nós, mas na presença dele e pelos meios, pelo poder que ele nos dá. O poder do Espírito em nós, o poder da vida de Jesus na nossa vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Um abraço. Compartilhe depois em alguma mesa de comunhão, compartilhe isso que você aprendeu de Deus com alguém, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Um abraço, fique com Deus.